Olá, boa noite. Boa noite, Verônica, Raquel, Jaine, Alex. Bem-vindos. Olá, Aline. Olá, Bem-vinda, Raquel. obrigada. Tudo bom, professora, doutora? Oi, Olá, Aline. boa Olá, boa noite. Boa noite, noite, a Raquel, tudo Raquel. Boa noite, bem? Aline. Boa noite. As nossas convidadas de hoje para a live com a Blasquese. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito Bem-vindos obrigada. aos que estão entrando aí. Vou voltar um pouquinho aqui, que eu estava cumprimentando o pessoal que estava chegando. Patrícia, Juliana, boa noite. Boa noite, Bibiana, Luciano. Boa noite, Naida. Boa noite, Eliane. Boa noite, Darcy, Manuel, Miguel, Alissa. Sejam bem-vindos. Boa noite, Liana. Sejam bem-vindos para essa live com a Blasquese. Nas terças-feiras, nós sempre trazemos um assunto palpitante aí dentro do direito notarial, do direito registral, contratual e as novidades que vão ocorrendo aí dentro do nosso legislativo. Trazendo para vocês as experiências aí que o pessoal vai tendo, dos colegas, dos advogados, dos alunos. Nós já tivemos uma live com a Natália há uns dias atrás. E hoje eu convidei essas duas meninas e elas aceitaram dividir conosco a sua experiência em registrar atos notariais e registrais, obter o registro perante o registro de imóveis. Notadamente, na noite de hoje, conversaremos sobre o registro da usucapião extrajudicial. Pessoal que está entrando aí, meu muito boa noite. Júlia, Daniele, Ernesto, Elton, Tatiana, Auiles, está abreviado aqui, Gabriele, Silvia, Bruno, Fernanda, Júlia, Carol. Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui para compartilhar com vocês da experiência dessas meninas. Agradeço de antemão a doutora Raquel Barbosa de Castro Vicentini e a doutora Aline Blasquese Patrim por disponibilizarem esse tempo aí conosco, dentro dos seus afazeres, deixando aí os seus filhos de 2 ou de 4 patas, né, para nos brindarem com a sua presença, o seu conhecimento e a sua experiência. Acho importantíssimo nós compartilharmos essas experiências positivas, porque nós temos, ao longo aí do tempo em que a usucapião extrajudicial já vigora no nosso ordenamento, muitas reclamações, principalmente dos advogados que não conseguem o seu intento de finalizar esse procedimento via registral. E, em muitos casos, em muitos mesmos, eles desistem e passam para a seara judicial. E essa experiência que elas tiveram e muitos outros, é importante de se compartilhar, porque isso agrega. Vocês sabem que o conhecimento compartilhado, ele não diminui, ele aumenta, ele se multiplica. E eu acho muito interessante quando nós conseguimos fazer isso e trazer aí para que
possamos fazer esse compartilhamento de ideias. Tem algumas perguntas que o pessoal já deixou na caixinha dos stories, no Facebook e no Instagram, que depois eu vou fazer aí para as doutoras, e algumas eu vou responder também dentro da minha experiência. E a doutora Raquel é advogada, assim como a doutora Aline, e elas trabalham bastante nessa seara extrajudicial, como são minhas clientes também no tabelionato de notas. Para quem está entrando aí a convite delas e não me conhecem, eu sou tabelião de notas e sou professora universitária. E dentro dessa área eu atuo como professora do Direito às Coisas, trabalhando com o uso capião com os alunos e também fazendo as atas notariais para esses procedimentos extrajudiciais como tabelião de notas. Tenho também um livro sobre o assunto, que está na 4ª edição. Então, em razão disso, Raquel, esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro dos meus bebês livros, né, nascidos. E depois aqui atrás tem uma capinha azul, uma capinha amarela, e mais lá em cima tem uma capinha verde, são os demais. E dentro dessa experiência, muitas pessoas acabam me procurando pensando que eu faço diretamente a uso capião extrajudicial. Na verdade, todo esse procedimento é presidido pelo registrador de imóveis e o tabelião de notas só faz a ata notarial. Como eu me aprofundei no estudo desse tema e a maioria das pessoas leigas acham e vão me procurar para ter informações de como se faz. Na verdade, a informação até eu posso dar, que tem que partir de um advogado, tem que procurar um advogado e ele tem que fazer aí todo o procedimento para chegar lá no registro de imóveis. E as duas, então, me procuraram desde o início, lá nos primeiros atos, quando a uso capião extrajudicial começou a vigorar, quando houve essa possibilidade de se fazer pelo tabelionato de notas, e seguindo as indicações que eu dei a elas, e é feito sempre em conjunto, principalmente porque nós partimos da ata notarial que é feita no tabelionato de notas como a base para se fazer esse requerimento, assim como todos os advogados, alunos e colegas que me procuram sabem que eu sempre gosto de tratar desse tema, conversar desse tema, e principalmente quando chega num resultado positivo, como elas tiveram, que agora vão contar, vão compartilhar aí com vocês, eu fico muito feliz. E, novamente, agradeço a elas, agradeço a todos os que aqui chegaram, a convite meu, a convite de uma ou de outra. Espero que vocês tenham um grande proveito aí nessa noite e que isso agregue aos nossos conhecimentos, porque cada vez que nós conversamos e trocamos experiências, todos saem ganhando. Aos que entraram aí, Ariane, Milena novamente, João Hoffman, Helenice, Kelvin, Gabriel, Renata, Lisa, Márcia, Wagner, Gabriele, Tatiana. Vai ficar gravada sim, Tatiana. Vai no IGTV e depois no YouTube. Depois... Aí a Gabriele é a minha personal digital, e aí ela está já respondendo, ela vai dando esse apoio aí, esse apoio técnico muito importante para que nós consigamos colocar aí no ar e fazer todo essa apresentação para vocês. E, de imediato, eu convido, então, porque hoje a live é das minhas convidadas, né? Eu faço só essa âncora aqui. Já convido de imediato, então, a doutora Raquel Barbosa Castro Vicentini para que ela faça aí a sua... conte-nos a sua experiência positiva aí, até porque
essa usucapião que ela registrou tem algo muito pessoal, né, Raquel? Além de teres conseguido fazer o registro, também conseguiste aí fazer algo muito especial para ti. Boa noite, Raquel. Boa noite, Aline, boa noite, doutora Eliane. A minha usucapião, na verdade, ela é a área que eu moro hoje, né? Foi uma usucapião rural e eu estava procurando um lugar para morar, decidi morar para fora. Eu tenho muitos cachorros e precisava de um lugar amplo para poder viver com eles. E aí decidi morar para fora, um lugar perto da cidade, e encontrei essa chácara em especial, que é onde eu moro. Só que eu descobri, depois de muito fuxicar, que a chácara não era matriculada no registro de imóveis. Então eu corri até a doutora Eliane Blasquezi para me socorrer, para me ajudar, e agora o que eu faço? Que essa chácara não é registrada. Como é que eu vou fazer para ter a propriedade dela? Porque, bem da verdade, então, os vendedores tinham somente a posse, né? Então, nós buscamos documentos tais como o justo título, né? A origem da posse deles, né? Da onde que veio a posse deles? Eles tinham um contrato de gaveta de 1965, comprovando que eles adquiriram essa área. Eles tinham um ITR e mais alguns documentos, assim. E aí eu fui ao registro de imóveis pedir mais informações. O que era o necessário? E o registro de imóveis, ele tem uma coisa que ajuda muitos advogados, pelo menos o registro de imóveis aqui de Alegrete, que eles têm um checklist do uso capião. Eles têm um papel, acho que dá umas 5 folhas, em que tem até o artigo, a base legal das exigências dele. Então, de mãos, no meu livro da doutora Eliane e no checklist do registro de imóveis, eu juntei a documentação e encaminhei o pedido para o registro de imóveis e tive, graças a Deus, o primeiro uso capião de Alegrete deferido, né? Ainda por cima da área que eu moro, que é uma área muito especial para mim, né? Então, não só uma conquista da minha primeira propriedade, mas do primeiro uso capião, né? Depois desse, nós tivemos vários outros, assim, e com o tempo a gente vem adquirindo experiência no que pode e no que não pode, né? E hoje, na minha participação aqui, eu queria deixar registrado, assim, alguns pontos principais do uso capião, que normalmente eu trabalho com uso capião rural, nós atendemos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e normalmente nós trabalhamos com uso capião de áreas rurais. Nós também trabalhamos com urbano, mas o que se vê mais é o rural, que costuma estar mais irregular. E o uso capião, ele não serve quando houver, por exemplo, a possibilidade de abertura de inventário, né? Porque é proibido tentar se burlar o pagamento do imposto de transmissão. E eu acredito que muitos advogados caiam nesse erro, que é o erro de tentar que o uso capião judicial ele é mais fácil, ele tem menos requisitos, o juiz aceita com mais facilidade. E o extrajudicial não, o extrajudicial já tem que ter CAR, tem que ter ITR, tem que ter CCIR, tem que ter GEL, tem que ter memorial descritivo, tem que ter a assinatura dos lindeiros, né? Então são inúmeros requisitos que são difíceis de se conseguir, é difícil de se achar uma área redondinha assim, né? Mas o uso capião, ele não serve para burlar determinadas situações. Ele serve
para quando tá tudo redondinho e só falta registrar mesmo, né? Pode ser, eu comprei, fiz um contrato de gaveta e nunca consegui registrar. Eu tenho só a sessão de posse, né? Mas tem que ter a documentação necessária, o justo título. Não foi aqui em casa esse latido, né? Que eu tenho 11 que podem participar da live. Quem assiste a minhas lives sabe que o Donald participa das lives, né? Aqui eu tenho Agora 11 querendo participar. Eu tranquei todos para eles não. Mas enfim, o que eu queria trazer mesmo é que na verdade o meu uso capião, a minha uso capião, porque depois eu descobri que uso capião é uma palavra feminina, não uma palavra masculina como todos costumam tratar, né? A minha uso capião, eu tive muita sorte que a antiga possuidora pagava ITR, que é uma coisa muito rara, e tinha o comprovante de quando ela adquiriu, tinha toda a cadeia sucessória, né? Porque no caso, eu não precisei morar 15 anos em cima da terra para adquirir a propriedade, né? Para ter deferido o uso capião. Eu consegui aproveitar a posse dos antecessores, né? E consegui, encaminhei e deu certo, graças a Deus. Antes de eu passar as perguntas aqui, veio várias perguntinhas na caixinha, nos stories. Vou convidar a doutora Aline Blasquezi Quatrim para fazer aí o relato da sua primeira experiência com, com o registro da usucapião extrajudicial também. Boa noite a todos os que entraram após as apresentações. Ao exemplo, seguindo o exemplo da Raquel, a minha também a primeira foi de área rural. Embora tenha registrado depois várias urbanas, a primeira foi rural. Mas o que eu acho interessante, assim, relatar e expor é que eu acredito que após a possibilidade que houve de usucapiar extrajudicialmente, parece que o pessoal não foi um marco só para os operadores do direito, mas também para o pessoal que precisa se ocupar, utilizar do serviço de usucapião para regularizar seus imóveis, né? Porque o próprio fato da pessoa saber, antes da possibilidade da extrajudicial, que teria que enfrentar todo aquele processo judicial que é realmente conhecido como um dos mais demorados, né? Realmente, o usucapião judicial é um dos mais... Não sei se melhorou o áudio. Melhorou. Para mim, Pelo menos, melhorou. Para mim tá bom. Que eu vi ali que colocou que o áudio estava baixo. O processo judicial de usucapião é um dos conhecidos pela demora. E então parece que o pessoal tomou essa coragem a partir desse... Parece que foi um marco para o pessoal começar a procurar as regularizações. O que não quer dizer que todos os casos que cheguem aos escritórios vão poder ser realizados de forma extrajudicial, né? Porque cada caso vai depender de uma análise. Mas mesmo assim, e o judicial também, vamos combinar que não é o bicho-papão, né? Porque o juiz tem a prerrogativa do livre convencimento e, às vezes, com bem menos provas do que a gente precisa para o extrajudicial, ele pode deferir e outorgar a propriedade para a pessoa. Mas, enfim, o extrajudicial realmente veio para... Aqui falando do usucapião, mas a exemplo do inventário também, né? Veio para melhorar muito a vida do pessoal, com certeza. Aqui em Alegrete, o registro de imóveis, quando a gente costuma perguntar prazo, né? Que o pessoal gosta muito de perguntar prazos para registro, eles costumam nos dizer que 6 meses a partir do protocolo. O que jamais ocorreria num judicial, né? Mesmo num cenário ideal,
o processo judicial jamais levaria só esse tempo. A Tati está colocando ali que o judicial é bem demorado e realmente. E então nós já registramos em 6 meses. Claro que também o tempo é relativo, porque assim como um cliente pode levar uma semana para trazer o documento que nós solicitamos, tem que vai levar um mês, um ano. Então, né, o prazo é relativo, mas certamente o extrajudicial é muito facilitador nesse sentido. E as provas da posse, como a Raquel bem colocou ali, o caso dela foi olha, privilegiada, né, de ter todas as posses da antecessora. Facilita muito a vida, né, Raquel? Facilita muito. E essa comprovação dos antecessores. E o que eu ia até comentar é que, na verdade, o judicial também está enfrentando determinadas dificuldades que o juiz concede, deu certo o judicial, chega para registrar no registro de imóveis, o registro de imóveis tem devolvido para a via judicial para complementar alguma certificação, alguma coisa que no judicial não é tão exigido, né? Não tem esses requisitos tão formais, né? Então, a Uso Capião, ela... Eu não sei em que ano tu te formaste, Aline. Eu me formei em 2009 e não era da minha época o Uso Capião extrajudicial. Então, eu tive que aprender, tive que descobrir ele. Aprendi com a doutora Eliane Blasquezi, que é um fato que acontece muito mais no interior do que na capital, da onde eu venho. Na capital a gente não tem acesso aos tabeliões, a gente não tem acesso aos escrivões, a gente não tem acesso ao juiz, né? Aqui a gente tem mais acesso, até os próprios colegas são mais receptivos, né? Para orientar, para ajudar, né? E eu acredito que o nosso sucesso nessa área ele esteja se dando em razão da facilidade desse contato com o pessoal, até mesmo do registro de imóveis, né? Sim. Eles emitem a demora no campeão extrajudicial, às vezes se dá em razão da emissão de alguma nota de qualificação que faz, assim, o último que eu fiz veio 10 páginas de nota de qualificação. E eu peguei a nota de qualificação, fui lá no registro de imóveis, me sentei com a responsável pela análise e pedi, me ajuda, me explica o que tu quer aqui, como é que eu posso atender esse teu requerimento, para que tu me defira o meu uso campeão. E aí, ela foi super acessível, né? Que é uma coisa que não existe na maioria das cidades grandes. Então, acho que nós somos privilegiados aqui em Alegrete desse contato e desse acesso com os servidores públicos, né? Exatamente, E eu acho que isso aí, como foi uma coisa muito nova para todos, né? Inclusive para o registro de imóveis, tanto que demorou um tempinho ali para regulamentar, para a gente conseguir protocolar. Eu lembro que antes daqui de Alegrete tive um cliente de Rosário e o registro de imóveis de Rosário disse que não, que ainda não, que dependia de estudo e de regulamentação e tal, eu não consegui registrar. Antes desse nosso de Alegrete, eu não consegui registrar em Rosário. E assim é até hoje, né? Não existe um caso igual ao outro, né? Sempre, cada nota de qualificação registral sempre vai ter um documento diferente, um entendimento, os entendimentos mudam, né? Mesmo que a gente não concorde, discorde, aí vamos debater, vamos ver, né, o que a gente pode mudar, mas existe sim, a nível de Alegrete, essa flexibilidade delas, do pessoal de trabalhar, assim. Isso é muito bom. Só ressalvando que eu errei aqui, que eu cometi um equívoco, que na verdade o pessoal dos cartórios e dos tabelionatos não são servidores públicos, né? Mas enfim, deu para entender o que eu quis dizer. E nos municípios vizinhos também, que eu registrei um em Quaraí,
Eu falei aqui mais ou menos 6 meses, né? A partir da apresentação Sim. de tudo redondinho, né? Para entregarem registrados. Em Quaraí, eu consegui um registro em 3 meses. Então, para mim, assim, foi um tempo maravilhoso, né? Porque quando eu achei que eles estavam me ligando para entregar uma nota de qualificação ali, para a gente cumprir algum requisito, entregar mais alguma prova, alguma coisa, já era para avisar que estava pronto o uso capião registrado em nome do cliente. Então, os municípios vizinhos aqui também estão bem preparados, assim, e com os entendimentos bem legais de trabalhar. Nós encaminhamos um em Gravataí e parece que Gravataí ainda não teve o uso capião deferido. Pela informação que eu obtive do registro de imóveis deles, parece que eles ainda não têm o uso capião deferido. E eu acredito que seja assim um receio até mesmo do registro do escrivão de lá, porque é uma responsabilidade, né? A responsabilidade que antes era dada ao juiz, agora foi entregue nas mãos do escrivão, né? E aí... Exato. E muitas vezes eu questiono também, questionamento, né? Nunca a nível de bater de frente, de criar inimizade ou qualquer coisa a respeito de provas, e por que mais provas se já foi juntada tanta coisa a nível de registro de imóveis, mas é justamente por isso o registrador não possui esse livre convencimento que o juiz possui, né? Porque ali no judicial, às vezes a gente junta testemunhas, junta provas, principalmente a testemunhal, o juiz não faz nem audiência, né? Já defere o capião que você convenceu, pronto. Claro que vai demorar, porque o próprio judiciário não tem nem o que falar, né? Da quantidade de trabalho, enfim, déficit de servidores. Aí a gente entra em outra seara, né? De por que a demora do judiciário. Mas maravilhoso, assim. O registro daqui é bem... Sempre acham uma solução, né, para nós. Eles ajudam bastante. Eles ajudam bastante. E esse acesso que eu fico encantada como ajuda, né? O ditado não é assim, né? Mas a gente adaptou a dizer quem tem boca vai a Roma, né? Na verdade, vai a Roma. Mas hoje em dia, para se conseguir um procedimento como esse, vai atrás, pergunta, sem vergonha, né? Pesquisa, não pesquisa no Google. O Google é o pior inimigo, né? Não confunda o Google com um local de aprendizado. Pesquisa nos livros, vai no registro, conversa com os servidores responsáveis por essa parte, tira dúvida com algum profissional que sabe, que trabalha na área, né? Hoje em dia, quem tem boca vai a Roma. Isto vem bem responder aí a pergunta que a Gabriele fez com relação a quem não tem acesso, como vocês que estão dando aí a sua experiência, né, que tiveram acesso às informações no tabelionato, tiveram informações no registro de imóveis. Como eu disse inicialmente, como eu estudo o assunto, até porque no projeto de lei inicial, a uso capião era para ser feita no tabelionato de notas, assim como é feito o divórcio e o inventário. E no meio da tramitação do projeto de lei, passou para o registro de imóveis. Ficou só para o tabelião de notas fazer a ata notarial. Por isso eu comecei a estudar, tão logo o projeto de lei foi levado para o Congresso, eu comecei a estudar porque a ideia é que viesse para o tabelionato de notas. E me encantei com o assunto e já comecei a conversar com todo mundo. Como faz parte também de um dos temas de uma das disciplinas que eu tenho na universidade, que é o direito das coisas, isso foi muito natural eu desenvolver sobre esse assunto. Vocês sabem que eu tenho cacuete de professora
quem convive comigo, né, lá no tabelionato ou em qualquer situação, como advogado, como conhecido, como aluno, sabe que tudo o que traz, nós conversamos, e eu tento explicar. O que eu não sei, eu pesquiso, e assim nós vamos levando e aumentando nossos conhecimentos. Mas, como vocês também colocaram, não é em todas as comarcas que se consegue que o registrador entenda esses requisitos como necessários e suficientes para registrar os capião. E eu tenho relato de várias comarcas, e o pessoal, principalmente onde eu tenho alunos e onde eu faço as minhas palestras, que vem me perguntar se eu posso fazer esse procedimento. Na verdade, eu não posso fazer, né? Quem vai fazer é o advogado e o registrador de imóveis. Mas o que as pessoas trazem, e aí são corretores, são pessoas que muitas vezes não atuam no mundo jurídico e não sabem exatamente qual é o procedimento. E eu explico que devem procurar um advogado e tentar fazer. E aí eles pedem, você não pode ir lá explicar para o tabelião de lá, para o registrador de lá como faz. Não, o que eu posso é fazer, né, agora, mais modernamente, as lives, e não precisamos nos deslocar, né, para as cidades para fazer essas conversas. Mas, de qualquer forma, isso que as meninas estão colocando, vários advogados, e alguns estão aqui, que eu vi que entraram, que também já obtiveram os seus registros, e depois eu vou estender o convite a outros para participar das lives também, né? Para fazer aí trazer a sua experiência, mas dessa forma como nós colocamos e como nós temos aqui em Alegrete, de uma forma bem especial, nós temos aí, e até eu não tenho uma ideia, eu vi algumas meninas do Registro Imóveis entrando aí na live, eu não sei se elas permanecem, para ter uma ideia de quantos, mas eu digo que seguramente atas notariais para fins de uso capião, eu já fiz mais de 100. Eu também não contei tantas quantas, mas seguramente foram mais de 100. Não sei se tudo isso chegou ao registro de imóveis, e a ata notarial, ela só pode ser feita pelo tabelião local, né? Então, só posso fazer aqui de Alegrete, mas seguramente, se não estão tramitando, estará daqui a pouco tantos quantos aí para requerer esse registro. E tenho que, em Alegrete, talvez de 30 a 50 usucapiões já tenha sido registrado. Eu não tenho um número exato, até eu vou fazer essa pesquisa com o pessoal do Registro Imóveis, mas muitos já me avisaram, vocês também já conseguiram vários registros aí, e muitos advogados já obtiveram em função da diligência do pessoal lá também, né? E de preencher todos os requisitos. Eu digo, os requisitos são objetivos, estão ali. São muitos? São, mas eles são objetivos e são específicos. Se preencher aquilo ali, consegue. E se não conseguirem, né, façam como vocês já fizeram também, provavelmente, e remetam para ser feito na via judicial. Mas, com certeza, isso já agilizou bastante. Eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo, e eu acho que a da Gabriele foi respondida, e a doutora Letícia Rosso fez uma pergunta aí, inicialmente, se qualquer área rural deve estar georreferenciada para que possa ser feita uso capião. Área rural, né? Qualquer medida de área rural. Não sei se uma de vocês quer responder ou quer que eu responda aqui, porque esse é um dos critérios que havia antes uma dúvida, e no meu primeiro livro eu já colocava isso, porque nós temos uma lei que determina quais são as áreas necessárias para serem que devem ser georreferenciadas para que possamos obter registros
né? Ou de venda, ou de qualquer tipo de procedimento via registral. E, atualmente, áreas inferiores a 100 hectares não precisam ser georreferenciadas para que as pessoas possam registrar, vender, etc. e tal. Eu defendia desde o início, lá na primeira edição do meu livro, que este requisito ele não estava previsto lá nessa lei que previa que para uso capião judicial deveria haver, independente da área, o georreferenciamento. Como não havia lá, e nós não podemos interpretar extensivamente aquilo que vai onerar a parte, não existia esse requisito. E depois, posteriormente, o próprio colégio registral veio a se posicionar dizendo que não, que aplica-se o que está lá na Lei 10.267 e os seus regulamentos lá, isto é, áreas inferiores a 100 hectares, na esfera extrajudicial não precisa de georreferenciamento. Precisa de planta memorial e ART, né? Exatamente. Além do CAR, do CCIR e do ITR. Sim, os demais documentos necessários aí, e até aí da Milena uma pergunta sobre a gleba legal, né? Que é um procedimento que é possível fazer, e eu acho que tem pessoas que são de outros estados que estão aí na live, mas para quem é aqui do Rio Grande do Sul, nós temos o chamado Projeto Gleba Legal, que é um provimento da Corregedoria Geral de Justiça que possibilita que aqueles condomínios pró-divisos de área rural que eles estejam dentro aí da fração mínima de parcelamento, eles possa ser feita a declaratória de localização de parcela com a anuência dos lindeiros e ser aberta uma matrícula específica, né? Isso nós não aplicamos aqui para uso capião, mas aplicamos para outros procedimentos. E até, Milena, se tu quiseres, te convido a assistir uma videoaula de um workshop que eu fiz, que está no meu canal do YouTube, professora Eliane Blasquez, que trata da gleba legal. E também tem material disponibilizado aí na internet também, que eu faço publicações. E também estou à disposição aí depois, se quiseres conversar pelo direct, e podemos tirar alguma dúvida que tu tenha, inclusive pelo meu e-mail, elianeblasquez@hotmail.com. Estou à disposição aí para outros temas também, e também aceitamos sugestões de temas aí, né? Vocês sabem que nos domingos eu costumo colocar ali uma disputa entre dois temas para a live de terça-feira, né? Para essa, como eu tinha convidado as gurias, e elas aceitaram, a gente já estava em negociação, né, gurias, para fazer essa live aí, onde vocês trazem esse assunto que é muito interessante, gera muita dúvida, e nós não temos ainda uma definição, nós não temos uma aplicabilidade como o legislador deve ter imaginado quando ele fez lá essa introdução do artigo 1071 no CPC, trazendo esse procedimento para a gente poder fazer a extrajudicial. Eu penso que a intenção dele é que fosse muito mais simples do que atualmente é. De qualquer forma, a própria legislação, o CNJ e as corregedorias estaduais, elas estão tentando trazer uma simplificação para que isso possa ter efetividade, mais efetividade do que tem, que não dependa, por exemplo, de alguém que tenha que buscar, como, por exemplo, a Raquel disse, olha, quem tem boca vai a Roma, a gente tem que buscar, tem que lutar. O procedimento deveria ser muito mais simples, como se faz uma escritura de compra e venda, uma escritura declaratória ou até uma escritura de inventário. Infelizmente, ainda não é como nós desejávamos, né, pessoal? E acredito que a maioria do pessoal que trata dessa área
seja como profissional da área jurídica ou até mesmo engenheiros, geomensores, as pessoas que precisam para a sua própria vida, os professores que tratam aí com seus alunos, né? Que a hora que vão explicar essa situação, também vão dizer, olha, é complicado. Tem cidades... Eu fiz palestras, na época que a gente saía, podia ainda aglomerar, né? E eu fiz palestras em Uruguaiana, fiz palestras em Torres, fiz palestras em Bagé sobre esse tema, e em Gramado, e em nenhum desses lugares, à época, até 2019, em novembro de 2019, início de dezembro, eu acho, de 2019, foi a última que eu participei, presencial, e depois nas que eu participei como convidada em algumas lives, em algumas aulas pelas plataformas, o relato é que nas cidades, nessas cidades, ainda não haviam conseguido fazer os registros. É possível que depois desse tempo, né, e como o meio extrajudicial, a via extrajudicial se tornou aí uma possibilidade de solução, até mesmo para os advogados sobreviverem nessa época de pandemia e depois com toda a situação que houve aqui no Rio Grande do Sul, com o nosso Tribunal de Justiça, né? Essa via extrajudicial começou a ganhar uma força muito maior. Espero que esses estudos que nós fazemos, esses debates, esses aprimoramentos, trazer aí para o conhecimento de vocês essas duas meninas. Elas foram lá, como dizemos aqui, meteram os peitos, vão saber, bom, não pode por quê? Me diz, e obviamente o registro de imóveis vai embasar, vai dizer, olha, não dá por isso. Impugnamos porque houve, né? Ou não houve o atendimento dos requisitos. Mas espero que vocês que estão assistindo também consigam, né, dar efetividade para essas situações e até conversar com os próprios registradores para que isto possa, né, ter um encaminhamento muito melhor. Porque, na verdade, o que se espera é que seja rápido. O inventário nós fazemos em menos de um mês. Por que a uso capião, que também é um procedimento extrajudicial e que em muitos casos é mais simples que o inventário, nós temos que levar 6 meses, 1 ano, 2 anos para fazer extrajudicial, tá? Então, acho que também há aí uma necessidade de se colocar mais para o registrador essas situações e buscar soluções. E tem muita solução. Deixa eu ver aqui quem mais está fazendo perguntas aqui. Só complementando, doutora, aquela pergunta da Gabriela ou Gabriele que ela fez, mas o que eu faço, de onde é que eu tiro? Provimento 65 do CNJ, né? Leia ele completo. E ali ele traz todas as exigências para encaminhamento da uso capião. Além do que, já fazendo o merchan da doutora Eliane, o livro da doutora Eliane, quando eu fui encaminhar o meu uso capião, eu comprei ele, me sentei num quarto e li ele num dia inteiro. Um dia. Não é um livro difícil de entender, é um livro muito acessível, tem modelos de encaminhamentos, né? Então, o norte, para quem está começando, para quem não tem experiência, é o provimento 65 do CNJ e o livro da doutora Eliane. Para mim, foi a maior salvação. E buscando, né? Porque a gente conseguiu, mas foram muitos nãos, né, Raquel? Muitos nãos, muitos nãos. Não foi... achar, né, que conseguimos ali ligeirinho, não foi assim, né? Não foi assim, não. Foi mudando ali por meses e meses até chegar lá, mas a gente consegue. Tem que ir indo e mudando. Consegue. E chega lá. Não, sim, imagina. Opa,
E os requisitos são, a gente sabe, né, que o rol é taxativo, os requisitos são objetivos, mas acontece que na prática, já que a gente está falando da prática do dia a dia, né, não só da teoria, na prática do escritório a gente acaba tendo que passar o filtro, né, porque chegou o cliente, preencheu os requisitos ali, mas para vocês terem uma ideia, chegou um cliente, tinha adquirido a posse de um antecessor. E eu disse, ok, então tá, eu quero fazer o que não precisa do fórum, diz ele. Eu disse, e o senhor tem contato com seu antecessor ainda ou só tem a sessão de posse, etc? Não, eu comprei a posse, tudo que eu tenho está aqui, doutor, ó, se vire com o que tem aqui. Nunca mais vi essa gente. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que tem ali os requisitos, tem a sessão de posse, só que vai chegar ali na frente, nós vamos trancar, porque vai ser exigido provas da posse dos antecessores, etc. E a gente vai conseguir como? Né? Se o cliente não tem o contato com o antecessor. Então, né, qual é a nossa solução? Vamos para o judicial. Porque senão a gente vai além do que... caminho aqui, vai chegar ali, vão nos trancar, então... além do que a uso capião extrajudicial, ela tem um custo, né? Exato. Que a via judicial normalmente se consegue assistência judiciária gratuita, dependendo da comprovação, né? Que não vai gerar o mesmo custo. É mais demorado, né? Mas eu não gosto de entrar com pedido quando não interessa se o cliente insiste, né? Que, eu quero, porque eu quero que se resolva rápido, porque eu não quero esperar, porque eu vou morrer até sair meu uso capião. Tem que ter muita certeza, porque a gente está lidando com o dinheiro das outras pessoas, né? E depois é de nós que eles vão cobrar, né? Mas a senhora encaminhou, a senhora me cobrou tudo isso para eu entrar com o uso do capião e agora me diz que o registro de imóveis indeferiu e eu perdi o dinheiro, né? Essa é uma situação muito complicada, então é bom que se preencha bem os requisitos, que se com base nesse provimento 65, faz uma listinha do que é exigido, vai marcando um xizinho do lado do que conseguiu e encaminhe com certeza, porque a imagem do advogado ela está em jogo também no momento do encaminhamento de um procedimento que pode ser equivocado, né? Cada caso tem que ser pré-examinado para determinar, né? Claro que o pessoal se apaixona e quer que seja tudo resolvido de forma extrajudicial. Mas é que às vezes tem que entender que não é o caminho, né? O melhor caminho. Até porque existe falta de informação, né? Falta de divulgação correta dessas situações, porque vejam só a seguinte situação. Logo que foi possibilitada essa via, logo que entrou em vigor o CPC, a própria mídia começou a divulgar, olha, agora dá para fazer, etc e tal, e faz um cartório, e o pessoal começou a bater no tabelionato. Ia chegar lá e querer fazer. Não, mas aqui eu ouvi no rádio, ouvi na televisão, só que se ouve ou se divulga de forma incompleta. E as pessoas acabam achando que realmente tudo é muito fácil, né? Então, tem situações que o próprio advogado já tem que dizer para o cliente, olha, vamos primeiro examinar os documentos. Tem a possibilidade, mas nem sempre, até porque ele vai ter custos, o registro de imóveis vai fazer todo aquele caminho, vai chegar lá no fim e não vai se convencer. Ou vai dar algum problema, alguém vai impugnar, vai aparecer algum titular de direito real que vai comprovar que não é exatamente aquilo. Então, tem todas essas situações que vocês sabem aí na prática que tem que deixar claro para o cliente. E até eu faço essa ressalva, porque eu via que entraram muitos alunos aí, ou o pessoal que está iniciando aí na prática jurídica, né? E deve saber que sim, é possibilidade. A lei traz tudo isso, né? Hoje.
mas que nós temos que fazer um filtro e dizer para o cliente, até porque, e eu quero um dia fazer uma live só sobre gratuidade aí, para todos terem conhecimento, diferentemente de outros atos notariais e registrais, em que é até mais fácil se requerer a gratuidade, para requerer a gratuidade na usucapião, até porque tem um cuidado, como a Raquel bem colocou lá no início, que tanto o advogado já tem que verificar com o cliente isso, quanto o registrador, de que se verifique se não há aí uma tentativa de se burlar o recolhimento de impostos, né? E a gratuidade também, referente ao uso capião, tem algumas restrições que a nossa corregedoria aqui do Rio Grande do Sul estabeleceu, determinou. Então, tem que fazer uma série de comprovações para requerer a gratuidade para o uso capião, inclusive no registro de imóveis. Então, tem tudo isso que tem que ser dito lá para o cliente, né? Obrigado, pessoal. Vocês nos dão aí todo esse feedback. E aí a Daiane, a Nara, a Gabriele está trazendo aí a Jaine. Muito obrigada pelo feedback de vocês. É muito importante porque isso nos estimula a trazer aí nas terças-feiras, e daqui a pouco vou contar uma novidade para vocês aí que também estou escolhendo outro dia para outros assuntos. Obrigada, Miguel. E isso estimula até eu trazer. Daqui a pouco vocês estão aqui conosco na telinha, dividindo as experiências, né? Que é muito, muito, muito importante nós trazermos aí e aproveitarmos essas vias, né? Que a pandemia nos trouxe como um dos, pelo menos, né? Resultados aí que nós podemos tirar algum proveito, foi de estarmos aqui numa noite de terça-feira, aqui em Alegrete está chovendo, e compartilhando aí os conhecimentos, as experiências das gurias. E vocês também, fazendo aí as perguntas de vocês, nos trazem aí possibilidade de fazer outros esclarecimentos. Muito obrigada a vocês, Shirley, Milena, Andréia. Obrigada. Aproveitando, vou fazer uma pergunta aqui que o pessoal fez nas caixinhas, porque você sabe, quando eu faço as lives, eu coloco aí uma caixinha no Insta e uma caixinha no Face, para vocês fazerem perguntas lá, para serem respondidas na live. Às vezes não dá tempo de se responder todas, né? Porque a minha personal digital aí, que é a Gabriele, ela fica me controlando e dizendo assim, não faz uma live muito extensa, porque depois tu grava e põe aí, o pessoal não vai assistir, que vai ficar muito longa. Então, ó, mais curtinha. Mas vocês sabem que eu falo demais, né? E aí, tendo as convidadas, por mim, nós vamos até meia-noite. Mas daqui a pouco ela já começa a me dizer, ó, tá na hora de ir encaminhando, né? Para o final e deixar para uma próxima. Mas, de qualquer forma, o pessoal fez aqui perguntas. Eu vou fazer as duas perguntas e vou deixar para cada uma de vocês. Quero que vocês duas respondam, né? Qual é a impressão de vocês? Duas perguntas aqui. Vale a pena, mesmo com tudo isso, fazer extrajudicial? Com tudo que vocês colocaram? Vocês recomendariam? É outra pergunta. Se vale a pena e se vocês recomendariam ainda, diante daquilo que foi colocado, vocês fazerem, ou a pessoa, né, que vai tratar com o cliente, ou que vai para o seu próprio uso, né, que vai procurar um advogado para requerer que lhe encaminhe extrajudicialmente. Essa é a pergunta. Vale a pena ainda fazer extrajudicial diante do que vocês colocaram e se vocês recomendariam? Então, eu quero que vocês... Posso começar? As duas façam as colocações. Por favor. A meu ver, a imposição de requisitos, ela não pode ser vista como um óbice, né? A gente tem que preencher os requisitos
e se preencher os requisitos vale muito a pena, porque hoje em dia, com a celeridade que as coisas acontecem, com a pressa do mundo, né, o cliente também ele quer um resultado rápido. E eu acredito que é muito satisfatório para o cliente, em 6 meses, 3 meses, ele ter a solução daquele problema dele, que às vezes é um problema que se prolonga por anos, né? Porque áreas rurais que não tenham registro, às vezes não se consegue talão, então tem dificuldade de comercialização, isso visa solucionar muito. Então, eu entendo que não é porque existem requisitos que esses requisitos vão ser um óbice, né? A gente tem que atender os requisitos e enfrentar, até porque dentro do direito tudo tem requisitos, né? Um inventário extrajudicial também tem requisitos, né? Qualquer tipo de ação tem que ser previamente, tem que ser instruída adequadamente para ter sucesso, da mesma forma que o uso capião. Então, uso capião. Então, eu sempre priorizo a No caso, eu recomendo sempre que possível também a extrajudicial. A judicial, que nem eu falei antes, mesmo dentro de um cenário ideal, jamais ficaria pronta dentro do tempo que uma extrajudicial fica pronta, hábil para o registro, né? Então, cabe a nós cumprirmos os requisitos. Muito provavelmente, não sei se algum colega advogado que fez a pergunta, mas vai apresentar, provavelmente vai haver a nota de qualificação, que a gente chama, que é o registro de imóveis vai solicitar algum cumprimento, né? Faltou isso, faltou aquilo, apresenta isso, vamos apresentando, e no que o registro de imóveis diz, não, tá ok, é isso aqui, sai a nota de deferimento, né? E o registro da usucapião. Super recomendável, sim, e sempre que possível a gente faz análise. Claro que o filtro que eu disse são aqueles casos que que a gente vai chegar lá na frente e sabe que vai trancar em alguma comprovação de posse que possa vir a ser solicitada, né? Porque de tantos protocolos que a gente acaba fazendo, sabe que, bom, vai ser exigido isso aqui, nesse caso, vamos trancar aqui, então, mas sendo o caso tranquilo, cumprimos os requisitos, cumprimos as exigências, não tem por que não fazer o extrajudicial. Muito bem. Eu também, eu sou suspeita em falar, né? Mas qualquer procedimento que seja possível pela via extrajudicial sempre será mais rápido e mais efetivo do que judicializar. Até porque se deixa, né, para o Poder Judiciário tratar daquilo que realmente foge a essa possibilidade de se atuar conforme a vontade das partes. Tem situações em que realmente temos que chamar o Estado juiz. E não é o caso para uma usucapião, para um inventário, em que não haja incapazes, né? E tantas outras situações. E cada vez mais o legislador está entendendo isso, está nos possibilitando resolver dessas formas. E por isso que eu digo para vocês, também essa possibilidade da usucapião, que inicialmente ela era praticamente impossível, por várias situações iniciais ali que depois foram sendo corrigidas pelas leis e que aqui a gente não consegue trazer dentro desse curto espaço de tempo. Mas essa abertura aí para vocês verem, sentirem e se inspirarem nessas duas gurias aí, né, nessas duas meninas, e saberem que realmente sim, é muito possível e que a gente está fazendo, que os advogados estão fazendo, estão conseguindo. E cada um que levar o seu
pedido lá ao registrador, vai instigar também ao registrador buscar uma solução. Porque aqui em Alegrete, quem é daqui, quem atua aqui, sabe que sim, é possível, e tendo os requisitos preenchidos, nós não teremos óbice. Em algumas cidades onde isso não acontece, o simples fato da negativa não deve ser suficiente. Deve ser, então, instigado aquele registrador a dizer o porquê. Bom, se eu tenho todos os requisitos, embasa na lei, porque os requisitos são objetivos, me diga por que eu não estou conseguindo registrar. Me diz o que eu tenho que fazer. E aí vocês, né, têm a inspiração aí do conhecimento delas e sabem que sempre que precisarem, podem contar comigo e com o meu conhecimento, e se eu não souber, eu também vou pesquisar junto com vocês, para a gente tentar sempre obter uma solução para essas situações. Agradeço aí o pessoal que está se colocando, parabenizando pela live, parabenizo as gurias aí. Também vocês trouxeram de uma forma muito excelente aí, com muita didática, né? As explicações. E um dia eu vou convidá-los para fazer uma palestra na minha turma de Direito das Coisas da faculdade, porque realmente as explicações, se todos concordam, foram, né, muito explícitas e mesmo para quem não atua na área, conseguiu entender exatamente como elas fizeram para atingir esse objetivo. Muito obrigada, meninas. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, mais algum questionamento. Deixo aí para as considerações finais de vocês e depois que vocês fizerem as considerações, eu vou contar 2 novidades para vocês. Verdade, Gabriele, tá? Vou convidá-las para participar em uma aula do meu curso Cartório de Notas na Prática depois também, tá? E aí o pessoal já vai requerendo a experiência de vocês também, principalmente porque são formas práticas de resolver as situações. Então, meninas, muito obrigada. Fica a consideração de vocês e depois eu volto só para contar as 2 novidades aí para vocês antes de nós encerrarmos. Porque o meu pessoal aqui da equipe técnica já está, dizendo, tua live está ficando muito grande. Embora a minha vontade seja de ficar muito mais tempo aí conversando com vocês. Pela ordem, Eu agradeço. Começado, Raquel, por favor. Começo eu, né? Eu sou muito ansiosa, eu atropelo as coisas às vezes. Eu agradeço a oportunidade. É sempre bom falar sobre as nossas experiências, né? É sempre bom nos colocarmos à disposição para esclarecimentos. Nós, lá no escritório, também estamos à disposição de jovens advogados, estudantes que tenham questionamentos, a gente também pode ajudar. Mas a minha consideração final é o Provimento 65, livro da doutora Eliane. Obrigada. Obrigada a todos que nos prestigiaram, né? Trazendo um pouquinho do nosso conhecimento da prática aqui. Podem ter certeza, os que estão iniciando, vão sem medo, né? O pessoal do Registro de Imóveis, cabe aqui também um agradecimento tanto dos tabelionatos, do Registro de Imóveis, o pessoal assim não mede esforços, né? O Registro de Imóveis sempre acha uma solução, qualquer uma das gurias ali, que a gente trabalha muito com a advocacia extrajudicial e acaba tratando com grande parte das meninas ali, sem citar nomes para não cometer injustiça, né? Mas sempre procurando achar a solução, se não dá por aqui, vamos por ali. Os 2 tabelionatos de Alegrete também, os escritórios que a gente trabalha e tem contato, então acaba deixando tudo mais tranquilo e mais fácil da gente resolver, porque fica leve de se relacionar, né? E pelo fácil acesso com o pessoal.
Então, vão em frente, vão procurando resolver, tem que dar a cara a tapa mesmo, como a gente diz. Não vai ser na primeira tentativa que vai ser o sim, né? Mas a gente consegue registrar sim. E bem tranquilo. O pessoal aqui da Alegrete, tanto tabelionato, registro de imóveis, estão preparados já, porque já existem vários registros. Tá? Um beijo a todos. Boa noite. Muito obrigada, minhas guriazinhas. E agora que eu achei esse tesouro que são vocês não me escapam para outros temas mais adiante, tá? Fica meu agradecimento a todos também que compareceram na live. Espero que ela tenha sido bem proveitosa para todos. E duas novidades que eu disse que eu tinha para o final para vocês. Uma delas, na próxima terça-feira, terei também uma convidada com um tema diferente, que é a Liana Silveira Vargas. Ela é bacharel em Direito e corretora de imóveis, e nós vamos tratar do direito de laje. Ela foi a primeira a fazer aqui em Alegrete o encaminhamento dessa escritura, desse tipo de procedimento, lá no tabelionato também. E nós estamos já em pré-lançamento de um livro nosso sobre o tema, e na próxima terça-feira, às 20 horas, na live com a Blasquese, terá, então, a presença da Liana. Já estão todos antecipadamente convidados para participar. Essa live de hoje vai ficar no IGTV, gravada, e também depois no YouTube. Eu vou fazer aí a edição do vídeo, vou disponibilizar no YouTube. Outra novidade é que após o dia 15, no dia 15 eu faço a última aula no meu curso Cartório de Notas na prática, que vai ser uma aula presencial. O curso é todo em AD, mas eu terei a última aula presencial no dia 15, que é uma sexta-feira. No outro sábado, a partir do outro sábado, que será o dia 23, se eu não me engano, nós teremos algumas aulas, lives, aos sábados. Muitas pessoas estão me pedindo porque estudam de noite, porque tem outros compromissos. Então, além de terça, em alguns sábados e no dia, eu acho que é 23, o sábado. Eu só não vou fazer o dia 16, porque eu vou ter a aula ao vivo com a minha turma do curso. E como vai ter mentoria também, eu vou me estender um pouco mais. Mas o dia 23, a partir do dia 23, então, nós teremos, e aí, vários assuntos que vocês acompanhem aí pelas redes sociais, que eu vou postando e vocês vão me dando sugestões também, e eu vou trazendo aqui para conversar com vocês. Vocês sabem quanto eu adoro isso, quanto eu adoro a docência, e estar aqui com vocês e exercer um pouquinho disso também. Agradeço a presença de vocês, também aí o pessoal que está, né? A doutora Nara Leite, obrigada, né? E assim como essa oportunidade que ela está dizendo que eu estou trazendo para essas duas novas advogadas, espero trazer, e uma das minhas ideias é trazer aqui para vários profissionais, para trazerem as suas experiências dentro das suas áreas, e até mesmo aquelas áreas que não são exatamente jurídicas, mas que nós aproveitamos. Por exemplo, aqueles profissionais que fazem levantamento de áreas para georreferenciamento. Já estou negociando com o pessoal, aqueles que trabalham em regularização de imóveis, em regularização fundiária. Então, aguardem aí, acompanhem pelas redes sociais, que eu vou trazer muitos assuntos aí que vão ser de muito interesse e de conhecimento para vocês. Agradeço
muito, muito, muito a presença de vocês. Agradeço essas duas meninas que se disponibilizaram a vir aqui, a conversar com o meu público e trazer a sua experiência. Isso enriqueceu a nossa noite, enriqueceu o nosso conhecimento e tenho certeza que a partir de agora, muitos de vocês vão aprofundar, né, nesse assunto e, claro, se quiserem trocar ideias, tirar dúvidas ou até trazer aí a sua experiência pessoal, vão me contatando. Eu vou trazer a experiência pessoal de vocês também para cá. Muito obrigada, gente. Encerro aqui, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. Um beijo da Prof. Boa noite. Boa noite.